55%, cotado a R$ 5,80. Bolsa de Valores abre em alta estável, alta de 0,11%. Neste momento, a economia reage desta maneira. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se pronunciou a respeito da vitória de Donald Trump. Estávamos falando sobre a preocupação do Brasil e as relações com os Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Haddad, disse que o dia amanheceu mais tenso nos mercados em função do que foi dito na campanha pela presidência dos Estados Unidos, em que Donald Trump saiu vitorioso nesta madrugada. A Haddad ponderou, contudo, que o discurso da vitória já é mais moderado do que a campanha e que o Brasil deve cuidar de casa. Diz ele, abre aspas, na campanha foram ditas muitas coisas que causam apreensão, não no Brasil. Temos a fala do Haddad? Vamos embora, vamos ouvir. Então, o dia amanheceu no mundo, mas o dia amanheceu mais tenso, em função do que foi dito na campanha. Mas entre o que foi dito e o que vai ser feito, nós sabemos que isso já aconteceu no passado, né? As coisas às vezes não se traduzem da maneira como foram anunciadas. E o discurso pós-vitória oficiosa, né? Não é oficial ainda, mas após os primeiros resultados, já é um discurso mais moderado do que o da campanha. Então nós temos que aguardar um pouquinho e cuidar da nossa casa, né? Cuidar do Brasil, cuidar das finanças, cuidar da economia, para ser o menos afetado possível, qualquer que seja o cenário externo. O Jamil levantou a mão. Fala, Jamil. Fabiola, porque, desculpa, de novo falar, aí o Haddad está cometendo um equívoco. Falar que o Trump, depois de assumir a presidência, não adota exatamente o que promete, que é isso que ele... a mensagem do Haddad era basicamente isso. Não, uma coisa é a campanha, outra coisa é o governo. Olha, não foi isso que aconteceu em 2016, tá? Em 2016, o Trump veio ao poder, o que ele não conseguiu implementar, o que ele não implementou é porque ele não conseguiu, mas não porque ele não quis. Né? Então, eu ouvi de muitos líderes internacionais, inclusive do ex-diretor da OMC, o Roberto Azevedo, que também dizia, não, essa questão do protecionismo, vamos ver, a gente sabe muito bem que uma coisa é eleição, outra coisa é governo. O Trump chega no governo e instaura uma guerra comercial contra a China e contra o mundo. Então, e desmonta a OMC. Né? Então, vamos deixar aqui muito claro que uma das novidades, entre aspas, do trumpismo é de aplicar o que ele promete, ou que ele tenta prometer, pelo menos na campanha eleitoral. Então, eu não contaria com essa história de que, não, campanha é campanha, governo é governo. Em primeiro lugar, isso. Agora, o segundo ponto é um ponto, eu acho, importante a gente entender aqui. As medidas planejadas por Donald Trump para a economia americana, elas são inflacionárias. Elas podem levar a uma maior inflação aqui nos Estados Unidos. Fala, como assim? Claro, porque a ideia é de você proteger o mercado, você colocar tarifas contra produtos estrangeiros. Quando você faz isso, os produtos estrangeiros eles não têm como entrar ou entram com preço mais elevado e, claro, existe um acréscimo dos preços internos dos Estados Unidos. Então, sim, é considerado como um potencial fator de inflação nos Estados Unidos. Se isso acontecer, a gente sabe que o Fed vai ter que agir, vai ter que elevar a taxa de juros. Se o Fed elevar a taxa de juros, a gente sabe o que acontece no Brasil. Então, olhando esse é aqui, um ponto direto. Sim, a gente olhando para a economia brasileira, até tem uma pessoa que participa aqui, o Danilo, ele manda uma mensagem e falou assim, falando, aí olha para a economia brasileira, esse dólar quase a R$ 6, a gasolina altíssima, e os preços subindo, a inflação, e aí as pessoas vão falando e tendo uma leitura da economia brasileira. Vamos lá, Josias, rapidamente aqui para a gente girar todo mundo também. A economia brasileira, o Haddad com essa fala, acerta, erra, o que a gente pode esperar da economia brasileira diante da vitória de Donald Trump? A frase do Haddad pressupõe a existência de um Donald Trump moderado, né? A semelhança é muito grande entre esse Trump moderado e Papai Noel. São duas fantasias, né? Não existem, né? E, de resto, o ministro tem um desafio grande, que é fazer com que as contas nacionais, as contas do Brasil, abandonem
o universo do faz de conta também, né? E o Haddad, no início do terceiro mandato do Lula, ele disse que fecharia os ralos do patrimonialismo brasileiro, diz que ia caçar jabutis, os jabutis que invadem normalmente a estrutura tributária do Brasil, né? Ele estava obcecado pela ideia de colocar os ricos dentro do imposto de renda. E agora nós temos aí 500 bilhões de reais escorrendo anualmente ainda por esses ralos do Estado patrimonial brasileiro e salvaram-se todos os jabutis. E não restou ao ministro Haddad senão a alternativa de equilibrar as contas pela via do corte. Então ele precisa agora de alguma coisa em torno de 50 bilhões, é improvável que ele consiga, e está, se você analisa as coisas que estão passando pela mesa da Fazenda, do Planalto, do Planejamento, estão discutindo ali abono salarial, seguro-desemprego, pensões do BCC, os pisos orçamentários da saúde e da educação, são todos itens, verbetes que passam pelo bolso do brasileiro. Estão pensando em morder o bolso do pobre brasileiro. E, simultaneamente, estão aprovando na Câmara um projeto para reabrir os cofres das emendas parlamentares, que estão bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal. Aprovaram ontem à noite na Câmara, está avançando. Precisava dar transparência, rastreabilidade às emendas. A transparência é de copo de requeijão, é uma coisa, é uma brincadeira. Estão ainda mantendo emendas secretas a essa altura, e a rastreabilidade é de meia tigela. Estamos falando de 50 bilhões de reais em emendas, justamente o que está precisando o ministro. Então, a tesoura, Fabiola, nunca passa por esse lado do patrimonialismo brasileiro, seja o patrimonialismo empresarial, patrimonialismo legislativo, e os jabutis continuam lá. Então, esse é o dilema do ministro. O ministro precisa convencer hoje o próprio PT. O PT está contra a movimentação do ministro Haddad. Agora, essa eleição nos Estados Unidos mostra a importância de você colocar as contas nos trilhos, para que lá, durante o ano eleitoral, o Lula possa fazer política pública, de maneira a se apresentar de alguma forma mais sedutor ao eleitorado. Hoje ele está aí aprovado por 36%, segundo o Datafolha, o que é muito pouco. O Bolsonaro tinha na mesma altura esse mesmo percentual de aprovação e não se reelegeu. Então, é preciso que as pessoas prestem atenção na movimentação do ministro Fernando Haddad. Bom, falando ainda de economia, eu queria falar para os meninos dos Estados Unidos, né? Eu estava até acompanhando aqui. As ações, por exemplo, da Tesla, de Elon Musk, dispararam. Essa ligação de Donald Trump com Elon Musk, o que isso pode representar, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo, né? As ações da Tesla, por exemplo, subiram 15% no início das negociações dos Estados Unidos. Hoje, justamente com os investidores apostando, né, que a montadora de Elon Musk será uma das principais beneficiadas de Donald Trump, porque Donald Trump tem esses parceiros dele, Elon Musk é um deles. Ele, no discurso, disse, inclusive, que ele é gênio, né, Kennedy? O que a gente pode esperar aí dessa ligação, dessa conexão de Donald Trump com Elon Musk, e o que isso pode também impactar em outros lugares, como até mesmo no Brasil? O Trump vai pagar a conta do apoio eleitoral, do dinheiro que o Elon Musk deu para a campanha dele. Os maiores competidores da Tesla são os chineses. O Trump está ameaçando impor mais tarifas para fechar mais a economia americana. Isso beneficia o Elon Musk. O Elon Musk ele depende de financiamento público para o projeto espacial dele, inclusive, quer mudar a regulamentação ambiental para o lançamento de foguetes da base que ele tem no Texas, porque tem impacto na fauna e na flora lá no Texas. Portanto, é alguém que vai ter as portas abertas na Casa Branca pelo Donald Trump. Eu acho que, falando um pouquinho da fala do Haddad também, queria comentar um pouco isso, Fabíola, a fala do Haddad está correta. Como ministro da Fazenda, ele não poderia dizer outra coisa. Ele não pode dizer, agora ferrou tudo. Aí o dólar vai bater a 7. E agora como é que vai ser aqui? Eu estou com dificuldade com o PT. Ou seja, ele está. Mas eu concordo com o Jamil e com o Josias, ou seja, acreditar no Donald Trump moderado é acreditar no Papai Noel. Em 2017, quando o Trump assumiu, ele procurou implementar uma agenda bastante regressiva, e agora ele assume mais forte ainda. Ele vai ter o controle do Senado, né? Ele tem mais experiência, ele tem mais quadros para tentar combater o que ele chama de deep state, né? O Estado profundo, os funcionários públicos de Washington. E eu também queria fazer um rápido comentário sobre a fala do governador Tarcísio de Freitas,
para dizer o seguinte: o Trump ele não é conservador, ele é arcaico, como o Josias lembrou na abertura do nosso programa hoje. Ele é uma figura oportunista, ele se converteu ao conservadorismo por oportunismo. No passado, ele apoiava candidatos republicanos, né? Ele é uma figura acusada de assédio sexual, ele não tem nada de carola, de valores morais éticos. Então, assim, o Trump ele não é conservador, ele não é patriota. O Samuel Johnson, que é um literato inglês, dizia que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Por quê? Esse amor genuíno que você tem pelo seu país, pelo lugar que você nasceu, é o patriotismo. Só que canalhas usam esse sentimento para sequestrar os símbolos nacionais em defesa dos próprios interesses. É o que o Trump fez na campanha, com as mentiras, com a fake news, é o que o Bolsonaro faz. O Tarcísio também fala em prosperidade e liberdade. Bem, o Jamil já analisou algumas medidas econômicas que o Trump pode adotar, e os economistas dizem que, se ele adotar, vai gerar mais inflação, vai prejudicar os trabalhadores. Em termos de liberdade, alguém tem uma visão profundamente autoritária no exercício do poder. Ele disse que no primeiro dia de poder dele, ele vai se comportar como um ditador. Ele disse durante a campanha que ele deveria usar os militares contra inimigos internos. Portanto, assim, o governador Tarcísio de Freitas, ele veste aí agora claramente uma pele desse bolsonarismo raiz, celebra o Trump, fala "Real Donald Trump will fix it", que é o slogan do Trump, vou consertar isso, que é consertar a economia e fazer a América grande novamente. Assim, está equivocada a análise do governador Tarcísio de Freitas. O Trump não é conservador, não é patriota, não vai trazer prosperidade e vai atrapalhar a liberdade do mundo. Não é o que a extrema-direita necessita. E o Haddad tem um grande desafio com o Lula. Só para encerrar rapidamente, quando o Lula começa em 2003, ele surpreende o PSDB, o mercado, ao elevar o superávit primário para 4,25. O Fernando Henrique tinha o superávit primário mais baixo. Economia, você pagar os juros da dívida. Aquilo deu uma calma econômica. O Antônio Palocci Filho era ministro da Fazenda. O Lula construiu ali as bases para depois aumentar o salário mínimo, fazer o Bolsa Família. O Lula está no momento agora em que o Haddad está apresentando para ele um pacote de corte de gastos, que a gente sabe que tem que ser bem analisado, tem coisa na área social ali que é difícil você cortar, e sempre os pobres pagam mais a conta no Brasil, como bem lembrou o Josias, em relação às desonerações, às isenções de imposto que a elite recebe. Mas o Lula poderia adotar uma estratégia parecida com a de 2023. Fazer um anúncio importante na área econômica, ganhar musculatura, obter o grau de investimento nas agências de avaliação de risco, facilitar a vida do garífalo, combater a inflação para ter forças, porque a campanha em 2026 vai trazer questões que foram no Brasil, essa campanha trará questões que foram tratadas aqui na campanha em 2024 aqui nos Estados Unidos, tá, Essa história de consertar o país, né? Até na fala dele que ele tinha colocado uma hashtag lá e eu acabei ignorando na conclusão da fala.